Vamos lá, com toda a reverência então à palavra do Senhor. Diz assim: por volta da hora nona, Jesus bradou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Feche teus olhos. Feche teus olhos. Aquieta a tua alma, o teu coração. Espírito Santo, nós queremos continuar sendo ministrados por Ti. Nós queremos te pedir, faz com que essas palavras elas possam saltar desse livro santo e elas possam penetrar no mais profundo da nossa alma, do nosso ser, do nosso coração, trazendo uma transformação de dentro para fora, confrontando, exortando, consolando, edificando, trazendo respostas. Mas nós te pedimos, Espírito Santo, toca nessa hora o nosso coração e faz dele uma terra fértil. Tira todos os espinhos, tira todas as pedras, tira todo aquilo que vem para roubar as sementes que serão lançadas. Espírito Santo, como nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Que o Senhor possa encontrar liberdade em nosso meio. Que o Senhor possa encontrar corações contritos, quebrantados, dispostos a Te obedecer. E que o Teu nome, Jesus, seja colocado no lugar mais alto deste culto e das nossas vidas. Eu te peço, toma a minha vida, porque eu sei que de mim eu não tenho nada a dar a eles. Eu sei das minhas limitações, mas o Senhor me chamou e essa manhã aqui estou. Eu disse: eis-me aqui. Eu te peço, toma os meus lábios e fala através dos meus lábios com os meus irmãos. Edifica o Teu povo, os Teus filhos, os meus irmãos. Mas continua a falar comigo também, porque eu preciso de Ti, Pai. Preciso dessa palavra. E assim juntos nós colocamos esse tempo em Tuas mãos e fazemos isso em nome de Cristo Jesus. Só quem concorda, diga bem alto. Amém. Amados, nós estamos na quarta mensagem sobre as 7 frases. Obrigado. Sobre as 7 frases que Jesus disse no Calvário. Continuando a série sobre a cruz. Então entramos nessa minissérie de 7 episódios santos sobre as 7 frases, e como nós temos sido impactados e abençoados por aquilo que o nosso Senhor disse quando estava ali sendo crucificado, pelas poucas palavras, porém palavras profundas e palavras eternas. Não foram 200 palavras, não foram várias conversas, não foram várias mensagens, foram 7 palavras que vêm como uma poderosa no nosso peito para transformar a nossa vida. Quem crê nisso, diga amém. Primeira palavra, quero ver se você lembra. O pastor Lucas ministrou sobre Pai perdoa, sobre a graça do perdão. Depois Deus me deu a graça de falarmos sobre, ainda hoje estarás comigo no paraíso, sobre a eternidade. Semana passada nós vimos a importância de Jesus com Maria, colocando ela não para ser mãe de João, como muitos dizem por aí, mas para estar debaixo do cuidado fraterno e familiar de João, como um apóstolo de Jesus. Então nós vimos ali o zelo que Jesus, a preocupação familiar, a honra familiar que o nosso Senhor teve com a sua mãe terrena quando estava ali no Calvário. E posteriormente ele fala isso para João e para Maria. João, aqui é a tua mãe, Maria, aqui o teu filho. Ele olha para o céu às 15 horas, na hora nona, às 15 horas da tarde aproximadamente. Ele olha para o céu e diz que talvez para mim seja a frase mais emocionante de todas as escrituras. Não a mais teológica, não a mais espiritual, não a mais profunda, mas talvez a mais emocionante de todas.
Se você entender hoje, que eu vou me esforçar para que você entenda o que Jesus estava falando e o que Jesus estava sentindo quando disse essa frase: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Por que me abandonou? Se nós entendemos a profundidade disso, talvez Deus mexa poderosamente conosco, lá dentro do nosso ser. Quem está comigo, diga amém. Amém. Não foi aonde Jesus mais sofreu. Aonde Jesus mais sofreu para mim foi no Jardim de Getsêmani. Para mim foi mais difícil para Jesus no Jardim de Getsêmani do que na própria cruz. Mas foi aonde Jesus expressou mais o seu coração, a sua alma e o que ele sentia. No jardim a Bíblia diz que ele suou sangue. E a ciência diz que isso é possível, suar sangue, quando o ser humano chega num nível de estresse aonde a maioria dos mortais não suportam, os poros se dilatam, o sangue se afina, então começa a sair na sudorose um pouco de sangue, não era jorrando sangue, mas um pouco de sangue no suor. Então a Bíblia fala que ali no jardim Jesus estava tão aflito, estava com a sua alma tão angustiada que ele chegou a suar sangue, e ele chegou a falar para Deus: se possível, passa de mim esse cálice. A humanidade de Jesus estava sendo confrontada no jardim. Só que aqui nessa frase, a alma de Jesus estava sendo dilacerada. E eu quero nesta manhã, de uma forma rápida, sucinta, mas direta no nosso coração, trazer alguns ensinamentos que essa frase fala conosco. E sabe qual que é o primeiro que me chama muito a atenção? É o início que diz: Jesus bradou em alta voz. O que Jesus bradou em alta voz? A dor da alma dele. O que Jesus bradou em alta voz? A dor do abandono que ele sentia. E daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas eu quero que você se atente a essa atitude e a essa reação que Jesus teve na cruz. Ele estava diante dos seus escarnecedores, ele estava diante da sua mãe, ele estava diante do seu amigo, ele estava público, as pessoas todas estavam vendo. Se fosse nos dias de hoje, estaria uma live ao vivo no Instagram dos fariseus. Se fosse no dia de hoje, o Jornal Nacional, a RPT, falaria: estamos aqui ao vivo, direto de Jerusalém, aonde está sendo crucificado aquele que se diz rei dos judeus. Publicamente, sem esconder para ninguém, o texto diz que ele bradou em alta voz aquilo que ele sentia. Como a nossa geração tem que aprender isso? Como nós precisamos aprender com Jesus, também na sua dor, também na sua frustração, também no seu abandono, também quando ele estava emocionalmente falando para o Pai, algo íntimo, um sentimento de abandono que ele sentia com o Pai, ele expõe. Sabe por que nós estamos diante de uma geração onde os índices de depressão, os índices de suicídio, os índices de ansiedade são altos como nunca foi na história inteira? Nunca na história inteira nós tivemos tantas pessoas depressivas, nunca na história inteira nós tivemos tantas pessoas ansiosas, nunca na história inteira tivemos tantas pessoas se suicidando. Sabe por quê? Porque nós somos uma geração que usa máscara. Porque nós somos uma geração que se esconde por causa do status. Nós somos uma geração de rede social. E a rede social mostra o quê? A rede social só mostra coisa bonita. A rede social só mostra espiritualidade. A rede social só mostra as bênçãos. A rede social só mostra as coisas boas. Então nós crescemos e começamos a desenvolver a nossa vida. E aí entra o problema. A nossa fé também baseado no status. Sendo que biblicamente não existe cura, e não existe transformação, e não existe alívio, e não existe fortaleza quando eu não brado em alta voz.
Quando eu oculto, quando eu me escondo, quando eu não compartilho, quando eu não abro, quando eu não falo, quando eu não me relaciono, a minha alma é dilacerada. E Jesus está aqui na cruz. Jesus está sendo dilacerado fisicamente. Jesus está mal espiritualmente. Eu vou falar sobre isso. Mas ele está abalado emocionalmente pelo abandono paterno, pelo abandono do pai. Aquilo abalou a emoção dele e ele não esconde. Ele brada em alta voz para que todos possam ouvir: eu estou me sentindo abandonado. Você consegue entender o que Jesus falou? Ele sendo Deus, ele fala para todo mundo: eu estou me sentindo abandonado nessa hora. Eu não estou me sentindo abandonado pelos discípulos que foram embora. Eu não estou me sentindo abandonado por causa que algumas pessoas estão me escarnecendo. Eu não estou me sentindo abandonado porque Pilatos virou as costas e me mandou para cá. Eu não estou me sentindo abandonado pelo povo de Israel que me acusou falsamente. Estou me sentindo abandonado pelo meu pai. Quantas vezes nós fomos levar a esconder as coisas? Quantas vezes nós somos conduzidos e levados a escondermos coisas? Quantos casamentos estão destruídos, vivendo de aparência, porque um esconde coisas do outro? Quantos jovens estão depressivos e trancados dentro dos seus quartos, presos e escravos a uma tela de um telemóvel, de um celular, porque não encontram alguém aonde possam rasgar o seu coração, aonde no dia de carregar a sua cruz, eles possam dizer: eu estou me sentindo abandonado. Quantas vezes nós somos condicionados dentro da religião e dentro das igrejas a não falarmos nada, porque se falarmos o pastor vai usar aquilo de púlpito contra mim, porque se falarmos vão me colocar de lado, porque se falarmos e se eu confessar minhas fraquezas, minhas mazelas, meus pecados, vão me colocar de banco e vão me excluir. Lá no Brasil tem igreja que tem o banquinho do cantinho. Vocês já participaram dessa? Vocês já viram igreja assim? Vocês já? Acho que já. Isso eu acho que já. Então fica o banquinho aqui, ó. Aqui é o banquinho de quem está suspenso, não pode tomar ceia, de quem confessou os pecados, fica aqui de canto, tá? Fica aqui de canto. Aqui estão os santos e aqui estão os pecadores. Quem está aqui? E essa pessoa, sabe quando ela vai voltar a falar da fraqueza e da mazela dela? Nunca mais. Porque ao invés de gerar cura, gerou vergonha e exposição. Sabe o que Jesus quer nos ensinar? Que quando eu estou num relacionamento verdadeiro, que quando eu sei quem eu sou, que quando eu sei aonde eu estou, que quando eu sei quem é o meu amigo, que quando eu sei quem é o meu irmão, que quando eu sei quem é o meu pai, quando eu sei quem é minha mãe, quando eu sei quem é meu pastor, quando eu sei quem é meu líder, quando eu sei quem é meu amigo, eu vou bradar de alta voz, e não importa o que os outros vão pensar. Jesus não se preocupou com o que os outros iam pensar dele. Jesus não se preocupou se estaremos falando hoje aqui que ele disse que estava se sentindo abandonado. Ele simplesmente rasgou o seu coração. Ele não ficou com charadinhas. Ah, pastor, nunca foi me visitar. Charadinha, fala: pô, pastor, eu sinto a sua falta, eu queria que você fosse me visitar, porque às vezes eu me sinto abandonado na igreja. Jesus não ficou com charadinha para a esposa. Jesus não ficou com charadinha para o esposo. Ele rasgou o coração. Quem está aqui, diga amém. Amém. E eu te pergunto: você tem rasgado o teu coração ou você tem vivido de status? A Bíblia fala que grandes homens de Deus, heróis da fé de Hebreus 11, foram homens que expuseram as suas mazelas, as suas fraquezas, os seus pecados, os seus medos. Um dos homens que eu mais admiro na Bíblia é o profeta Elias. A Bíblia diz que ele chega diante de Deus e fala: Deus, leva, não aguento mais, cansei. Sabe o que ele tinha feito um dia antes? Fez cair fogo do céu, restaurou a nação de Israel inteira, mas recebeu um WhatsApp de Jezabel. Quando ele abriu o WhatsApp dele, estava lá Jezabel escrito. Ele tinha salvo, por isso estava escrito.
E ela disse assim: hoje mesmo eu vou fazer com você o que você fez com os meus profetas. Ele tinha matado 850 profetas dela. Então aquilo traz uma pressão espiritual sobre a alma de Elias. Você consegue imaginar? O camarada matou 850 homens na espada, irmão. Porque era guerra de macho, não era guerra igual aperta um botão aqui, explode lá. Era guerra de macho, na espada. E ele recebe o WhatsApp de uma mulher. E ele pede a morte. Ele chegou no esgotamento. Se fosse hoje, ele passasse num terapeuta e ia falar burnout. Ele ia estar com burnout. É isso. Só que ele não se escondeu porque ele era o profeta Elias. Porque Tiago 5,17 diz que ele era homem, sujeito às mesmas paixões que eu e você. Deus nunca escolheu e chamou super-herói. Olha para a pessoa que dá do teu lado, belisca ela até ela falar ai. Pode beliscar até ela falar ai. Você está vendo que ela é de carne e de osso, ela não é super-herói. Belisca o pastor até ele falar ai. Belisca ele até ele falar ai, vai. Meu marido. Ele sente. A missão é Ele sente. Nós não queremos ser uma igreja onde os pastores são super-heróis. Não nós sentimos, irmão. Nós temos o dia mau. Temos o dia que queremos chutar tudo e não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de pessoa, não quero mais saber de nada. Deus, não aguento mais. A questão é o que nós fazemos nesse dia. Colocamos uma máscara de que está tudo bem? Colocamos uma máscara de que eu não posso porque eu sou pastor, porque eu sou maduro, porque eu sou pai, eu não posso. Eu sou pai, mas eles sabem que eu tenho um dia mau. E Jesus não escondeu isso. No jardim de Getsemane, ele foi sozinho para ninguém ver? Não! É lógico que ele não colocou no Instagram: gente, eu vou estar no jardim de Getsemane em tal hora, estou precisando de ajuda, quem quiser estar lá comigo. Não, ele não fez isso. E eu não acho que você tem que fazer isso. O Instagram não é lugar de você ficar colocando: eu estou no dia mau. Mas ele chamou Pedro, Tiago e João. Best friends. Pedro, Tiago e João. Vem, eu estou precisando. Olha, a gente está falando de Jesus. A gente está falando de Jesus. Por que tem uns crentes que não tem coragem de fazer isso? Se acha mais especial que Jesus. E fica passando luta sozinho. E fica lá lutando contra a pornografia sozinho. E fica lutando contra o adultério sozinho. Fica lutando contra a bebida sozinho. Jesus falou: eu estou mal, vem interceder por mim. Quantas vezes Paulo fala para as igrejas: orem por mim. Uma vez, pastor, eu fui pregar numa Assembleia de Deus lá em São Paulo. Eu preguei alguma coisa sobre que nós, pastores, precisamos de oração. Aí acabou o culto, o pastor presidente pegou o microfone e disse assim: gente, ele pensa dessa forma, mas eu não preciso de oração. Esse negócio de orar pelos outros não é bíblico. Não preciso orar por mim, eu não concordo com isso. Fiquei na minha, sentado ali que nem um cachorrinho quietinho. 6 meses depois, o pastor caiu em adultério. Na verdade, caiu não, já estava. Por quê? Porque é uma geração que usa máscaras. Jesus expressou o seu abandono. Jesus expressou a sua dor. Quem está comigo, diga amém. Expresse para aqueles que você confia. Confesse seus pecados, confesse as suas lutas, confesse as suas fraquezas. Quando nós falamos das nossas fraquezas, a nossa fraqueza vira fortaleza. Mas também esse texto nos ensina algo ainda mais profundo. Esse texto também diz sobre o que ele estava sentindo. Qual que era a real dor de Jesus? E aqui eu quero abrir um adendo, que tem muita gente sofrendo pelo que não tem que sofrer. Qual que era a real dor que ele estava sentindo? E o texto fala por si só. O texto diz que ele falou em alta voz, e o texto também diz que ele falou sobre o que era. Pai, por que me abandonastes, desamparastes? O texto deixa claro o real motivo da dor que ele sentia.
ele estava parafraseando o Salmo 22, versículo 1 e 2, que diz: meu Deus, por que me abandonastes? Por que estás tão distante dos meus gemidos por socorro? Todos os dias eu clamo a ti, meu Deus, mas não respondes. Todas as noites eu levanto a voz, mas não encontro alívio. Aqui Jesus estava falando da dor, da separação entre ele e o Pai naquele momento. Aqui Jesus, ele estava falando de uma dor que infelizmente, queridos, é com muita dor que eu vou te falar isso. Infelizmente a maioria dos cristãos hoje não consegue sentir. A maioria dos cristãos estão sentindo dores pelas quais eles nem deveriam considerar senti-las. A dor que Jesus está sentindo é a dor pela ausência do Pai. Porque naquele momento o Pai virou as costas para Jesus. Ai meu Deus, passou. Foi, o Pai virou as costas para Jesus. Daqui a pouco eu vou te falar o porquê. Mas naquele momento, quando Jesus olha, cadê? Porque ele disse o que durante o seu ministério para os seus discípulos, em algum lugar dos evangelhos que eu não lembro onde? Eu e o Pai somos um. O que eu faço é que eu estou vendo, não é que eu vi quando eu estava lá, é que eu estou vendo ele fazer. Sabe o que ele quer dizer? Eu estou aqui com ele agora, eu estou vendo o que ele faz, eu e ele somos um, é uma conexão direta, via cabo com o trono. Naquele momento eu imagino, ele olhou e falou: o cabo desconectou. O cabo desconectou, cara, cadê o sinal? Cadê a presença? Cadê a presença? Cadê o Pai? Não está aqui comigo. Então ele levanta os olhos e brada. O maior motivo de dor de um homem e de uma mulher de Deus não é ficar sem dinheiro, não é ficar sem seus filhos, não é ficar sem sua família, não é ficar sem emprego. A maior dor de um homem e de uma mulher de Deus é: eu não posso ficar sem a tua presença. Mas infelizmente nós não temos visto uma igreja que valoriza isso. Olha para Davi. Davi pecou. Davi era um adorador. Davi pecou, adulterou, assassinou o esposo da mulher que ele adulterou porque ele queria ficar com a mulher. Deus levanta o profeta Natan e repreende Davi. E na hora que ele repreende Davi, você conhece a história, aquela passagem que ele conta uma parábola sobre um homem que tinha muitos animais. Então ele viu um outro homem com um animal só e ele matou aquele homem para ficar com aquele único animal daquele homem. E Davi fica revoltado e fala: quem é esse homem? Como rei, eu quero que ele morra, eu vou mandar matá-lo, traga ele aqui que eu vou fazer justiça. E o profeta vira na cara dele e fala: é você, fanfarrão, é você. Tu és esse cara. Então Davi levanta as mãos e diz: eu pequei. Eu pequei. A Bíblia diz que ele se tranca no quarto em jejum. A Bíblia diz que ele começa a buscar a presença de Deus. E nesse tempo ele escreve o Salmo 51. Salmo 51 é um salmo maravilhoso. E começa: ó Deus, tem misericórdia de mim. Só que uma das frases mais poderosas, lindas que tem no Salmo 51, diferente de Saul, que fez a mesma coisa que Davi, na verdade fez menos que Davi. Davi pecou contra a família e pecou contra o corpo, pecou sexualmente. A Bíblia não fala que Saul pecou sexualmente, pecou na desobediência de uma ordem direta. Mas sabe qual que é a diferença de um para outro? Saul fala para Samuel: o pastor, não conta para ninguém não que eu vou tomar um banco. Não conta para ninguém não. Sai do meu lado como se estivesse tudo bem, para ninguém perceber que eu vou ser afastado do meu ministério, para ninguém perceber que eu não posso mais ser rei. Não expõe nas redes sociais, não coloca no grupo da igreja, não fala no presbitério, não conta para ninguém que eu tô desse jeito. Saul falou isso para Samuel. Ele estava preocupado com o trono. Sabe o que Davi diz? Só não tira de mim a tua presença. Você
Você consegue entender isso? Você consegue entender que existem dois tipos de igreja? Porque esse negócio que eu já vi muito pastor falar, Saul foi um rei escolhido pelos homens e Davi pelo Deus. Não foi não, irmão. Quem escolheu Saul foi Deus. A Bíblia fala que ele foi cheio do Espírito Santo. A Bíblia fala que ele profetizou. A Bíblia fala que Deus mandou Samuel ir lá. Saul foi escolhido por Deus também e fez as suas escolhas. Agora olha o coração de um, olha o coração do outro. A gente está preocupado com o dom, com como prega, como toca, como que ministra, como que prospera. Deus está preocupado com o nosso coração. Enquanto um sofria pelo que estava perdendo, o outro falou: só não tira a tua presença. Sabe qual foi a palavra profética que Natan trouxe para Davi? Presta atenção. O que você fez em oculto? O que você fez em oculto, Davi? Teve relações sexuais com a mulher de Urias, mandou matar Urias numa emboscada em oculto. Deus fala para ele: o que você fez em oculto, o Senhor vai fazer a luz do dia para todo Israel ver. Davi sabia da consequência que seria terrível, e foi terrível. A Bíblia diz que seu filho Absalão pegou as suas esposas, levou para a varanda, e diante de toda a nação teve relações sexuais com ela na varanda, consequência do pecado de Davi. Ele sabia da palavra que recebeu de Deus, mas sabe o que ele pediu para Deus? Só não tira a tua presença. Você não vê no Salmo 51 ele falando: só não tira o meu filho que está na barriga dela, por favor, ele não tem culpa. Só não destrói minha família, só não tira meu trono, não tira minhas riquezas. Como que eu vou fazer se meu salário diminuir? Como que eu vou fazer para me sustentar em Portugal se eu não tiver mais emprego? Como que eu vou fazer para me sustentar se eu não conseguir mais esse trabalho? Ele não pediu nada disso, ele só disse: só não tira a tua presença, só não tira o teu espírito. É exatamente o que Jesus está expressando naquela hora. Porque me abandonastes, eu aguento a cruz, eu aguento a traição desses homens, eu aguento Pedro me negando, eu aguento tudo isso, mas por que me abandonastes? Quem somos nós? Somos a igreja Saul, que está preocupado em não perder as coisas, ou somos a igreja Davi, que está preocupado em não perder a presença? Isso. Sabe qual que é a maior luta do ser humano? Vazio existencial, falta da presença. Muitos pastores brasileiros lá no Brasil, eles têm uma indagação quando precisa fazer missão na Europa. Não sei se você já ouviu isso. Como que a gente vai fazer missão na Europa? Porque lá a maioria das pessoas tem tudo, eles não precisam de nada. No Brasil a gente consegue evangelizar, e aí as pessoas vêm pela necessidade, as pessoas vêm porque estão doentes, estão falidas, estão miseráveis, não tem saúde, não tem nada. A Europa, a maioria das pessoas são prósperas, não precisam de nada. Como que nós vamos evangelizar? Meu irmão, é simples. Elas precisam de tudo, porque a presença é tudo. A gente não tem que usar um evangelismo e falar: vem que Deus vai te curar, vem que Deus vai te transformar, vem que Deus vai te desencalhar, agora você vai casar. Não, é o vazio que está dentro dessas pessoas, com BMW, com carrão, com casona, com empresa, com euro, com prosperidade. Existe um vazio lá dentro, do tamanho de Jesus. É sobre isso. É sobre Moisés falando com Deus em Êxodo 33. Deus se cansou. Olha, até Deus se cansa do povo. Imagina a gente, pastor. Deus falou: Moisés, não aguento mais tua igreja. Porque pensa numa igreja difícil, era a igreja de Moisés, irmão. Essa aqui é uma bênção. Deus falou: Moisés, não aguento mais a tua igreja, cara. Esse povo é muito mala. Se está com fome, reclama que está com fome. Que se eu dou pão, reclama que é só pão. Se eu dou carne, reclama que é só carne. Faz o seguinte, Moisés. Êxodo 33. Faz o seguinte, Moisés. Vai com eles. Olha, Deus fala para Moisés assim: ó, vai com eles, e eu vou mandar um anjo guiando vocês até o lugar que vocês têm que ir. Se fosse algumas igrejas de hoje, que o pastor falasse assim: o anjo está na casa, o anjo vai nos ajudar. Levanta, fala em línguas, rodopeia.
Moisés vira e fala: não, cara. Que negócio de anjo é esse aí, cara? Que culto a anjo é esse aí? Você tá maluco, cara? Eu não saí da minha vida, eu não deixei meus filhos lá com Jetro, eu não deixei minha esposa lá com Jetro, eu não deixei a minha vida, eu não enfrentei o faraó por causa de anjo, não vou. Então Deus vira e fala assim para ele, que está no português, na tradução em português, então a minha presença vai contigo. Só que quando você lê em português, você olha lá e parece que Moisés parece que fumou alguma coisa, cara. Porque Deus fala assim: a minha presença vai contigo. E Moisés vira e fala: se a tua presença não for, eu não vou. Oxi. O que Deus está falando para Moisés na tradução do original é: a minha bênção vai contigo. Primeiro ele falou: um anjo vai. Não quero anjo. Então agora Deus fala para Moisés: a minha bênção vai contigo. Sabe o que Deus está falando? Vai dar tudo certo. O que eu prometi vai ser cumprido. Vocês vão prosperar. Vocês vão ser uma bênção. A terra que mana leite e mel vai ser de vocês. Eu vou abençoar. Eu vou tirar todos os inimigos do caminho. Eu vou fazer com que tudo dê certo. A minha bênção vai contigo. Moisés vira para Deus ousadamente e diz: não! Eu quero a tua pessoa. Eu quero a tua pessoa. Se a tua... olha a ousadia desse cara. Se a tua pessoa não for, eu não vou. Sabe o que ele está falando? Você pode me dar tudo. Você pode me dar carro, casa, você pode me dar uma família linda, você pode me dar uma esposa linda, você pode me dar bastante dinheiro, você pode me dar honra, você pode me fazer ser conhecido. Se a tua presença não for, nada disso vale para mim. É sobre isso, irmãos. É sobre isso que Jesus está falando. Pai, por que me abandonastes, Pai? Eu aguento ficar sem tudo. Eu aguento perder os meus filhos, por mais que vai doer. Eu aguento perder minha esposa. Eu aguento perder o ministério. Eu aguento perder o dinheiro. Eu aguento perder o emprego. Eu aguento perder a saúde. Mas sem o Senhor eu não consigo. Quem está aqui? Você tem conseguido sem o Senhor? Que tem algumas pessoas, não aqui nessa igreja não, só lá na outra igreja, que tem tentado sem o Senhor. E sabe como é que está a tua vida? Enxugando gelo. Você conhece alguém que vive assim, enxugando gelo? Você conhece alguém que vive numa roda gigante? Você conhece alguém que vive dando soco em ponta de faca? Deus faz, mas o coração dele não está em Deus, está no que Deus fez. O povo de Israel viveu isso. Deus vinha, fazia, eles celebravam, se alegravam, davam testemunho, faziam festas, tocavam trombetas e cantavam canções. Depois ficavam olhando só porque Deus fez, esqueciam do Deus que fez, e aí tudo voltava novamente. Viravam escravos até que se levantava alguém para libertá-los, e eles viveram esse ciclo durante muitos anos. Todo o livro de Juízes é baseado nesse ciclo. Quantas pessoas estão acendendo a igreja? Porque o coração não está na presença. A dor que está sentindo não é porque eu não tenho sentido a presença, não é porque eu tenho sentido falta da palavra, não é porque eu tenho sentido falta do Espírito, não é porque eu tenho sentido falta de ter tempo para congregar com os meus irmãos. A dor que eu estou sentindo é porque eu não tenho mais dinheiro. A dor que eu estou sentindo é porque as coisas não estão como eu queria que estivesse. Então Jesus vem nos ensinar o real motivo de ter dor. É pela presença. É por não ter a presença. Pastor, mas como que eu fico sem a presença? Como que é isso? Como que Deus vai tirar a presença? Deixa eu te falar algo. Quando você sai do propósito de Deus para viver o teu propósito, você não deixa só o propósito, você deixa a presença. Jonas, todo mundo conhece a história de Jonas. Jonas capítulo 1 diz lá que Deus falou para ele: vai para Nínive. E ele falou: não, quero ver minha vida do meu jeito, cara, não quero ir para Nínive. Imagina aí para Nínive, que a gente fala mal do Jonas, mas não era uma missão simples ir para Nínive não, irmão. E ele: não vou, tô cansado, não quero. E ele compra um bilhete e vai para onde? Para Tarsis. Olha, Jonas fugiu do propósito, mas olha o que diz no versículo 3: Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor. Você consegue entender a profundidade? Que quando Deus quer que você trabalhe em Portugal e você vai trabalhar
Inglaterra, você não está saindo só do propósito, você está saindo da presença. Quando Deus quer que você estude à noite e você diz não estudo à noite, você está saindo da presença. Ou ao contrário, quando Deus fala não é o momento de você estudar, é o momento de você ser edificado e você vai estudar, você está saindo da presença. Ele não saiu apenas do propósito, ele saiu da presença. E quantas pessoas estão saindo da presença para viverem suas próprias vidas e não estão sentindo isso, porque o coração não está como Moisés, o coração não está como Davi. Quem está aqui diga amém. Agora por quê? Por que que Deus abandonou? Por que que Deus virou as costas para Jesus? Por que ele teve esse sentimento tão duro, talvez o mais emocionante de todos? Consegue imaginar, além da dor física, além da humilhação pública, além de toda a dor emocional, ele olhar e não ver o pai virou as costas para o filho. Isaías 59 explica isso. Foram as suas maldades que os separaram de Deus. Por causa dos seus pecados, ele se afastou e já não os ouvirá. Isaías 59, 2. O que esse texto está falando? Está falando que Deus não coabita com o pecado. Ele é santo. É por isso que nós cantamos, ele é santo, ele é santo, ele é santo. Sem santidade é impossível. Ele é santo, é a essência dele, ele é imutável, ele não vai mudar. E naquela hora Jesus estava carregando sobre si todos os pecados do mundo. Naquela hora o amor do Pai através do Filho estava absolvendo todos os pecados, toda a condenação, toda a legalidade de condenação que Adão e Eva deram para Satanás lá no jardim. Naquela hora, Jesus, como santo de Deus, como filho de Deus, como homem sem pecado, como homem puro, o homem santo, enviado por Deus para a terra, para ser Emanuel, para viver e dar o sangue por nós. Ele estava carregando o pecado. É por isso que João Batista, quando vê Jesus, ele fala: ei, ó o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ah, pastor, mas como que tira? O pecado está se proliferando, parece que estamos em Sodoma e Gomorra, a coisa está cada vez pior. Então João Batista falou algo que não se cumpriu. Não, ele tira carregando a condenação do pecado. Não é que ele tira o pecado de nós assim, ele leva a condenação dos nossos pecados. Então, depois de Jesus, na graça, quando Deus olha para a terra, algumas pessoas, ele vê um X de condenação, mas outras, que João capítulo 1 diz: aos que creram, deu-lhes o exousia, o direito de se tornarem filhos. Quando ele olha, sabe o que ele vê? O sangue carmesim. Sabe aquela passagem que Moisés fala: coloquem o sangue na porta, povo hebreu, o anjo da morte vai passar, e se o sangue do cordeiro estiver na porta, as famílias serão preservadas. É a mesma coisa. Mas naquele momento, para que isso se cumprisse, Deus precisou virar as costas, porque Deus não coabita com o pecado. E se Deus não coabita com o pecado, o que faz eu e você pensarmos que porque eu sou salvo pela graça, porque Jesus me alcançou, me tocou, e eu entendi que eu sou justificado pela fé, o que me faz pensar que eu posso continuar vivendo uma vida de pecado estando com Deus? O que me faz achar que uma falsa teologia da hipergraça é verdadeira? O que me faz ignorar textos como o de 1 João? E eu quero falar dele com você. Eu quero falar sobre o pecado perdoado e justificado,
Mas eu quero te falar sobre a prática do pecado, que são coisas absurdamente diferentes. E João, ele deixa isso muito expresso no seu livro em 1 João. Então veja cá, 1 João capítulo 1, versículo 9, se você quiser abrir comigo. Amém. 1 João 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, quem é pecador aqui, diga amém. Amém. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então ele diz que nós temos um advogado. Aqueles mais pentecostais vão lembrar: advogado. Ele é um advogado. Ele está diante de Deus falando: Deus, tá certo, Ulisses merecia mesmo. Ele merecia ir para o inferno, ele merecia ser destruído. Mas lembra do que eu fiz lá na cruz? Meu sangue está sobre ele, ele nos purifica. Agora, o mesmo João, presta atenção, quem está comigo, diga amém. O mesmo João, na mesma epístola, na mesma carta, agora no capítulo 3 e no versículo 6, olha o que ele vai dizer: quem permanece nele, em quem? No Senhor, não continua a pecar, mas quem continua a pecar não o conhece e não entende quem ele é. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane a este respeito. Quando uma pessoa faz o que é justo, mostra o que é justa, como ele é justo. Mas quando continua a viver na prática do pecado, mostra que pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o início. Por isso o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois a vida de Deus está nele. Logo, não pode continuar vivendo em pecado, pois é nascido de Deus. Assim, podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho das trevas. Quem não pratica justiça e não ama seus irmãos, não pertence a Deus. Entenda aqui: uma coisa é ser pecador, outra coisa é viver na prática do pecado consciente. São coisas absurdamente diferentes. Paulo diz: eu sou o maior pecador de todos. Sou o maior pecador de todos. Todos nós somos pecadores. E por causa de todos nós, Deus virou as costas para Jesus. Mas quando nos aproximamos do trono, quando nos aproximamos da graça, quando pela fé nos aproximamos do Filho e chegamos ao Pai, porque o véu do templo se rasgou, é natural algo acontecer lá dentro. Eu lembro, queridos, posso contar uma história rápida, sim ou não? Sim. 3 pessoas, no final me procura que eu conto então. Posso contar uma história rápida, sim ou não? Sim. Eu lembro que eu tinha 3 meses de convertido. Não sabia nada, chamava Jesus Genésio. E aí ia para a igreja, sabe aquele teu início de conversão? Estou lá na igreja, conversei com o pastor, meu pastor até hoje. Mas continuava com os meus amigos, continuava com a minha vida que eu tinha antes de Jesus. E um dia eles falaram assim: Ulisses, vai ter lá na Luke Scope, era uma grande balada que tinha em São Paulo. Olha. Que eu estava acostumado a ir. Só que os caras estavam sem carro, só eu tinha carro. Eles falaram: vamos, vai ser... Como que fala que é bebida de graça quando você paga? Open bar. Open bar. Você vai pagar lá, não sei, não lembro se faz 23 anos isso. Vai pagar 50 conto e é liberado. Eu fui, vambora, cara, vamos lá. E fui com o meu carro, peguei os caras. Tinha que atravessar a balsa, porque eu morava em Santos, a balada era no Guarujá, então tinha o mar para atravessar. Atravessamos a balsa e eu tô lá, onde eu estava acostumado a ir, onde eu vivia nas baladas, vivia no open bar, vivia cheirando cocaína, vivia bebendo. E eu estava lá, aí eu entrei, senti um negócio diferente. Cara, tá diferente essa balada hoje, cara. Essa música aí não tá legal, essa banda não tá legal. Mas era a mesma banda que tocava todo final de semana. Aí os caras começaram a catar as mulheres, começaram a beber, eu sentei. E aí vai tomar? Eu falei: não vou beber não hoje. 10 minutos. 10 minutos. O que eu tô fazendo aqui? Isso aí. Irmão, não batia mais. Não batia mais. Aí o outro: vem aqui, eu vou te apresentar uma mina, vou te apresentar uma menina. Vem aqui. Eu não quero não, cara. Ih, virou gay, é. Eu falei: não, cara, eu vou embora. Mas
Você é louco, como você vai embora? Eu vou embora, cara. Vocês estão de carona, quiser ir comigo, vocês vão, então vocês atravessam nadando, porque eu tô indo embora. Fui embora em 10 minutos e nunca mais voltei. Sabe por quê? Porque quando algo muda lá dentro, é natural algo mudar aqui fora. Quando algo muda lá dentro, quando o perdão me alcança, quando a graça me alcança, quando eu sou justificado, quando eu entendo a dor que este homem, o nosso Senhor, sentiu, quando eu começo a viver e a praticar algumas coisas, não é mais como era antes. Não é mais. Eu cansei de atender jovens de namorados que chegaram na igreja namorando em pecado, em fornicação, e aí continuaram, e daqui a pouco eles me procuram e falam: pastor, não sei o que está acontecendo. Mas não é a mesma coisa, pastor. Quando a gente transava antes de Jesus, a gente curtia, agora fica um peso, fica esquisito, a gente não consegue nem se olhar. Eu falei: o Espírito Santo está te chamando a não viver mais na prática do pecado. Porque uma coisa é eu ser pecador, eu continuo sendo pecador. Outra coisa é eu conscientemente falar: não quero nem saber de cruz, eu não quero nem saber de sangue, eu não quero nem saber do que ele vai sentir. Eu quero é curtir, eu quero é viver. A Bíblia diz que eu estou mandando Jesus ao vertupério novamente. Eu estou levando ele a uma vergonha pública novamente. Quem está aqui? Quem está aqui? Amém. O Evangelho é graça redentora, graça transformadora, graça que faz nova todas as coisas. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez. Como que eu posso estar em Cristo e continuar andando nos mesmos lugares, tendo o mesmo linguajar? Não, pastor, é porque aqui o pessoal de Portugal fala muito palavrão, mas eu não quero saber do pessoal de Portugal. Nós não somos de Portugal, do Brasil, da Inglaterra ou da França. Nós somos cidadãos do céu. A nossa cultura não é do Brasil, a nossa cultura não é de Portugal, a nossa cultura não é da América do Sul ou da Europa. A nossa cultura é celestial. Quem está aqui? E se ela é celestial, é essa cultura que tem que começar a se manifestar na minha vida. Então eu não posso mais andar, eu não posso mais falar, as minhas roupas não podem mais ser as mesmas. Quem está aqui? Eu não posso ficar na roda dos escarnecedores, as pessoas escarnecendo no meu dedo. Aí o cara está lá no trabalho e abre uma revista de mulher pelada e você fica assim: eu sou crente, eu sou crente. Não, sai da roda, meu irmão. Sai da roda, pastor, mas tu sai da roda. Vão passar a te respeitar. Seja posicionado. As pessoas não leem a Bíblia, as pessoas leem a nossa vida. Por isso que Paulo fala: vocês são as cartas. Vocês. Já viu o ímpio lendo a Bíblia? Só o Jô Soares. Agora o ímpio lê a nossa vida. O ímpio olha para as nossas atitudes. Vou contar mais uma história, posso? Vou contar para a Isa depois então. Posso sim ou não? Sim. Estava em casa um dia lá em Maceió. Uma gripe. Mas aquelas que mata, gente, homens. Não sabe aquela gripe que eu virei para minha esposa e falei assim: essa pode ser minhas últimas palavras, amor. Ora por mim, cuida das crianças, porque estou muito mal. Ela falou: tudo bem, então morre, que eu vou treinar. E foi treinar. Desceu para a academia do condomínio para treinar. E ela tá lá treinando e eu tô na cama morrendo mesmo. Gente, eu vou morrer, meu Deus. Meu telefone toca, quem era? Minha esposa. Eu falei: oi, amor, o que foi? Tô vivo ainda. Ela: eu sei que você tá vivo. Tô com um problema, tem um cara folgado aqui na academia mexendo comigo. Eu falei: como assim, cara? Sabe que eu tô morrendo aqui? Como que você tá falando? O que que tá acontecendo? Não, por favor, vem aqui. Eu falei: como vem aqui? Eu tô morrendo, cara. Você me conhece, se eu for, o que vai acontecer? O cara tá mexendo comigo, vem aqui. Eu já levantei da cama, irmão, endemoniado. Aí quando eu tô entrando no elevador, o Espírito Santo faz assim, ó. Não vai. Não vai. E você fala: tá amarrado. Desci. Sentido aqui: não vai.
Fui no porteiro, falei, não vou, cara. Falei, amigo, faz por favor, tô muito doente, vou morrer. A minha esposa falou que tem alguém na academia incomodando ela, tu consegue ver pra mim? O porteiro saiu e foi. Só que o ímpeto do orgulho do homem que quer proteger a sua esposa, do homem mau, foi atrás. E quando o cara entra, tinha um jovem de uns 15 anos treinando. Ela estava vendo televisão, se eu não me engano, o cara foi meter um funk alto no som. Ela falou, por favor, irmão, eu estava aqui primeiro, eu estava vendo a televisão treinando, escutando alguma coisa, abaixa o som, não vou abaixar nada. Aí o cara entrou e falou, poxa, o cara, não sei o quê. E o funcionário todo com medo, não sei o quê. Eu falei, dá licença. Falei, qual é que é, meu irmão? E nessa época eu tava tomando umas bombas e eu tava muito gigante. Mas eu tava muito gigante. Não toma bomba que não é de Deus, eu tava em pecado, tá? Antes que alguém pegue essa falha e fale, pastor, toma uma bomba, eu vou tomar. Não é de Deus, eu estava errado. Mas eu tava muito gigante. Muito gigante. É o cara que tá tomando bomba? Aí o menino era um franguinho, cara, magrinho. E aí eu falei, tu tá falando demais, menino. Tu tá falando porque é ela, seu frango miserável. Se fosse eu ia pegar esse celular e enfiar na tua boca e quebrar teus dentes. Ele vira assim pra mim e fala, ô pastor, eu vou lá na igreja. Cara, desmoronou a minha vida. Falei, como assim? Pastor, vou lá na igreja. Vai lá na igreja, tá estudando esse funk, menino. E eu virei pra ele, você também? Não sei o quê. E saí chorando, cara. Saí chorando. Fui subindo no elevador chorando, o que eu fiz? Meu Deus, te envergonhei. Meu Deus, foi na cara. Aí desci, já tava a mãe do menino lá. Falei, me perdoa, eu errei, me perdoa, eu errei, tava mal, cara. Sabe aquela gripe de quase morrer? Eu tava quase morrendo, me perdoa. E abracei a mãe, não, tô tudo bem, tá perdoado, tal. E aí fui embora. Ela subiu, acabou. Isso era uma sexta-feira. Domingo no culto eu vou confessar para a igreja, porque o que eu prego eu vivo. Eu bradei em alta voz para a igreja essa história, falando, eu pequei, eu errei, eu quero confessar. E aí um cara fala assim, ei, eu sou o pai dele e vim aqui hoje a primeira vez porque você chorou e se arrependeu. E hoje, isso já faz 8 anos, hoje toda a família está na igreja. Esse pai que levantou a mão nesse primeiro dia, depois que eu falei que ia quebrar os dentes do filho dele, esse pai é líder da igreja, foi professor dos meus filhos durante anos e uma das pessoas mais próximas da minha casa. Por quê? Porque eu pequei, mas não fiquei usando. Também o menino era folgado, também ela não foi sábia, também o menino mereceu. Não, eu me arrependi. Quem está aqui? A questão não é se eu vou pecar ou não. Você vai sair daqui e vai continuar pecando. A questão é o que eu vou fazer quando eu pecar. Eu vou continuar praticando achando que é normal, ou eu vou me arrepender? Porque os que vivem na prática não são filhos de Deus. E não adianta querer romantizar e todo mundo é filho de Deus. Uma ova. Não é todo mundo filho de Deus coisa nenhuma. Filho de Deus é quem crê. É quem crê. É que sois, deu-lhes o direito de se tornarem filhos. E quem crê de todo o coração, deixa a palavra de Deus fazer nova todas as coisas. Nós somos pecadores. Tem algum pecador aqui? Diga amém. Mas o que nós fazemos quando pecamos determina se agradamos a Deus ou não. Quem somos nós? Jesus é o nosso modelo, irmãos. Jesus é o nosso exemplo, Jesus é o nosso espelho, Jesus é a nossa teologia, Jesus é o nosso mestre, Jesus é a nossa referência, Jesus é tudo. E Ele brada, Ele não esconde, nós não temos que esconder. Ele valoriza a presença mais do que tudo, e eu e você temos que valorizar a presença mais do que tudo. E Ele levou os nossos pecados. O castigo que nos traz paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. Se você estava na prática do pecado, eu não estou falando isso para te condenar. Eu estou falando isso para que você se arrependa. A minha oração é que o Espírito Santo, se você está online vendo esse vídeo, ou se você está aqui, o Espírito Santo te pegue de um jeito que o pecado nunca mais vai ser gostoso. Ele vai na hora ser gostoso, mas depois vai te dar uma amargura tão grande. E a Bíblia chama isso de tristeza do arrependimento. Porque Deus quer fazer com que eu e você sejamos uma igreja
que não viva na prática do pecado com desculpas religiosas. Quem somos nós? Saul ou Davi? Feche teus olhos e curva tua cabeça por um segundo. Feche teus olhos. Nós já vamos terminar essa parte. Mas deixa o Espírito Santo trabalhar dentro de você. Deixa o Espírito Santo fazer aquilo que eu não posso, que nenhum ministro pode. Deixa o Espírito Santo tocar você lá dentro. O ensinamento bíblico, ele chega aos ouvidos, ao intelecto. Mas o que transforma os corações, o que transforma um pecador em um pecador arrependido e filho, é o Espírito Santo. Sem o agir do Espírito Santo, seremos apenas uma sala de aula. Mas quando há espaço para o Espírito Santo, a transformação. Fecha os teus olhos, eu quero fazer uma oração. Senhor, gera em nós uma fome e uma sede pela tua presença. Gera em nós um sentimento que, como Davi teve quando pecou, ele se preocupou muito mais em não perder a tua presença do que perder o seu trono, os seus bens, a sua família, a sua saúde. Gera em nós um arrependimento verdadeiro. Gera em nós um arrependimento verdadeiro daquilo que temos vivido e desagradado ao teu coração. Não temos muitas vezes valorizado a dor que o Senhor sentiu quando disse: por que me desamparastes? Que o teu Espírito nos traga a tristeza do arrependimento essa manhã. Que o teu Espírito nos toque de uma forma que não venhamos a ser o mesmo a partir dessa hora. E que a tua presença, que a tua presença seja o combustível de nossas vidas. Em nome de Jesus, se coloque em pé no teu lugar,